Segundo Whis, o instinto superior acontece quando o corpo reage sem precisar pensar. Leva certo tempo para as sinapses irem dos seus sentidos para o cérebro e depois do cérebro para o corpinho. Mas e se eu te dissesse que o instinto superior do Goku já estava sendo ensinado por um velho careca em Dragon Ball clássico há mais de 30 anos? No anime, eu achei a explicação meio fraca. Que nojo. Mas quando você pega pra ler o mangá, tudo muda, principalmente se você estuda artes marciais. Porque o que está acontecendo ali não é apenas um poder de anime, é um conceito real das artes marciais. Naquele momento, o Mestre Kami fala algo que muda completamente a interpretação da cena. Ele olha para o Goku e pergunta: "Não me diga que você está se esforçando para lutar." E logo depois ele dispara: "Parece que meu velho aprendiz ainda é inexperiente." Pensa nisso por um segundo. Goku já derrotou Freeza, já enfrentou Majin Buu, já dominou transformações absurdas. E mesmo assim, aquele velho careca, tarado, chama ele de inexperiente? Então Mestre Kami faz uma pergunta simples: o que é força para você? E Goku responde como qualquer aluno que ainda não entendeu a essência. Ele fala de poder, mais energia, talvez uma transformação ainda mais forte. Então Mestre Kami rebate: quem te ensinou essa bobeira? Vegeta? O Freeza? Então ele diz algo que apenas alguém que passou décadas treinando não apenas o corpo, mas também a mente poderia dizer: não dominamos artes marciais para vencer lutas, mas para dominarmos a nós mesmos. E naquele momento, ele faz Goku lembrar de todos os treinamentos que ele já teve ao longo da vida. Com o Mestre Karin, ele aprendeu que muito movimento é movimento desnecessário. Com o Senhor Kaiô, ele aprendeu que treino não é só físico, e também mental. E com o Senhor Popo, ele aprendeu: seja calmo como o céu e rápido como um raio. E é nesse momento que você percebe algo curioso. O instinto superior não surgiu do nada. Ele estava sendo construído desde o início da jornada do Goku. Mestre Kami então diz que aquele era um dos seus últimos ensinamentos da Escola da Tartaruga. E como vocês podem ver na tela, foi algo que começou lá no Dragon Ball original, se mover bem. E aí acontece algo muito curioso. Durante o Torneio do Poder, o próprio Mestre Kami parte pra cima do Jiren e consegue fazer algo que nem o Goku com suas transformações estava conseguindo naquele momento: esquivar de um ataque. Não por ser mais forte, mas porque ele tem décadas de experiência dominando a própria mente. E o instinto superior, como é descrito por Whis, não é ficção. Nas artes marciais, existe um conceito muito antigo chamado Mushin, uma palavra japonesa que pode ser traduzido como mente sem mente, ou mente vazia. Mas calma, isso não significa desligar o cérebro. Muito pelo contrário. Mushin é quando a mente para de atrapalhar o corpo, quando você não está mais pensando em cada movimento. O corpo simplesmente reage. Esse conceito aparece em várias artes marciais tradicionais, e uma das explicações mais famosas aparece no filme O Último Samurai. Muito na cabeça. Muito na cabeça? Tem a espada, tem as pessoas olhando, tem os inimigos. Não pensa. E quando a mente está cheia, o corpo trava. Mas quando a mente está livre, o movimento flui naturalmente. Mas será que o corpo realmente consegue reagir sozinho? Igual como é mostrado no instinto superior em Dragon Ball Super? Para entender isso melhor, primeiro precisamos diferenciar duas coisas muito importantes: reflexo e tempo de reação. O reflexo é quando o corpo reage sem passar pelo cérebro. Por exemplo, se você encosta a mão em um ferro quente, você puxa a mão antes mesmo de perceber a dor. Ou quando um médico bate com aquele martelinho no seu joelho e sua perna chuta sozinha, isso acontece porque a informação não foi até o cérebro. Ela vai até a medula espinhal e volta imediatamente. É um circuito automático. Mas o que acontece em uma luta ou em um jogo é bem diferente. Ali estamos falando de tempo de reação. Imagine que vê um soco na sua fuça. Seu cérebro precisa perceber o ataque, interpretar o que está acontecendo e decidir o que fazer. Bloquear, esquivar, contra-atacar. Diferente do reflexo, a resposta não é automática. Ela depende de decisão. E é aqui que muita gente começa a pensar: então o instinto superior é impossível na vida real? Na verdade, a história é um pouco mais interessante do que isso. E então surge a pergunta: se a reação precisa passar pelo cérebro, como lutadores conseguem reagir tão rápido? A resposta está em algo que todo artista marcial conhece muito bem: repetição. Em artes marciais tradicionais, nós repetimos os mesmos movimentos milhares e milhares de vezes. Um soco, uma esquiva, um passo,
Existe até uma frase famosa atribuída a Bruce Lee que resume bem essa ideia. Eu não temo o homem que praticou 1000 chutes uma vez. Eu temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Porque depois de tantas repetições, o cérebro começa a reconhecer padrões automaticamente. No começo, você precisa pensar em tudo: a posição do pé, a rotação do quadril, o timing do golpe. Mas depois de anos de treino, essas decisões deixam de ser conscientes. O cérebro já reconhece o padrão de ataque e prepara a resposta quase que instantaneamente. Não é um reflexo, mas também não é aquela mente cheia de pensamentos que nós vimos antes. É um estado onde o corpo responde com eficiência, porque a mente já treinou aquele caminho milhares de vezes. E é justamente esse tipo de treinamento que aproxima o lutador daquele estado que mencionamos antes, o Mushin. Mas antes de continuar, eu quero agradecer aos membros do canal. São eles que ajudam a manter esse projeto funcionando. Então, muito obrigado pelo apoio, e se você quiser também ter seu nome aqui na tela aparecendo nos próximos vídeos e acessar também os benefícios exclusivos, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Continuando, então quando você vê algo como o instinto superior em Dragon Ball, pode parecer algo sobrenatural, como se o corpo simplesmente reagisse sozinho. Mas na realidade, todos nós já experimentamos uma pequena versão disso. Às vezes isso acontece em uma luta, às vezes acontece no esporte, e curiosamente, muita gente experimenta isso pela primeira vez em jogos difíceis. Imagine que você está enfrentando um chefe complicado. No começo, você morre em segundos. Você tenta de novo, e de novo, e de novo. Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma morena. No início, a sua mente fica cheia, pensando no ataque, pensando na barra de vida, pensando no erro que acabou de cometer. Muito na cabeça? Mas depois de muitas tentativas, algo começa a mudar. Você para de pensar em cada movimento, começa a sentir o ritmo da luta, seu corpo reconhece padrões. A esquiva sai no tempo certinho, o ataque aparece naturalmente e quando você percebe, você venceu. Não porque você ficou mais forte, mas porque finalmente entendeu o fluxo da batalha. E existe um detalhe muito curioso. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Você tenta derrotar um chefe dezenas de vezes, nada funciona. Você fica frustrado, desliga o videogame, fala que nunca mais vai jogar, pensa em desinstalar e vai dormir. Aí chega no dia seguinte, você liga o videogame e derrota o chefe na primeira tentativa. Isso acontece porque enquanto você dorme, o cérebro continua trabalhando. Ele reorganiza as experiências do dia, refina padrões de movimento e fortalece aquilo que você treinou. Quando você volta no dia seguinte, seu corpo já reconhece melhor os padrões e aquilo que parecia impossível agora flui naturalmente. Você não precisou mudar sua build, não precisou caçar itens novos. Tudo isso aconteceu porque o aprendizado finalmente se consolidou. Isso revela algo muito interessante. O verdadeiro poder não está em reagir mais rápido, está em remover o excesso de pensamentos que atrapalha a ação. E é exatamente isso que os mestres de artes marciais tentam ensinar há séculos: treinar o corpo, treinar a mente, até que os dois deixem de competir entre si e passem a trabalhar juntos. Porque no final, artes marciais nunca foram sobre vencer lutas, mas sobre dominar a si mesmo. Se esse vídeo te trouxe uma nova forma de enxergar Dragon Ball, ou até mesmo o próprio conceito de treinamento da mente, então senta o dedo no like. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo que mistura cultura oriental, filosofia e games, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muita coisa interessante para explorar por aqui. E agora eu quero saber de você. Você já teve aquela experiência de tentar resolver algo várias vezes, ir dormir e no dia seguinte ir de primeira? Conta aí nos comentários. Pode ser um jogo, no estudo ou até mesmo no seu treinamento. Eu quero saber qual foi o momento em que isso aconteceu pra você. Aliás, sabia que o videogame pode ser um grande aliado no seu aprendizado? Eu falei mais sobre isso nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu sou o Laurion e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês, valeu, falou e fui!